Então, Érica, obrigada. Primeiro, pedir desculpas por essa adaptação, a gente tentou fazer pelo Face, direto lá naquele outro link, e não conseguimos. Isso também é um aprendizado novo para todo mundo, Sim. né? Bom, eu sei que você já participou da live hoje, eu participei de uma aula de meditação, já tive uma sessão extraordinária na turma hoje pela internet, e essas mudanças todas, elas nos deixam com uma certa apreensão, né, de como vamos proceder, de como vamos conseguir. Então, pensando nisso, é que a gente também resolveu fazer debates, as lives, e a gente pensou em inaugurar esse espaço aqui chamado Conecte-se com Diva. Por quê? Porque a gente tem feito visitas online, a gente tem ido na casa das pessoas pela internet e mandado abraços, todo mundo tem feito isso, mas eu precisava falar um pouco sobre o que significa isso. Né? O que significa esse novo momento que nós estamos vivendo, o que significa para a ciência tudo isso e como nós podemos pensar o papel da ciência em meio a esse momento que a gente está vivendo. E aí, para isso, né, ninguém melhor, né, uma cientista, uma mulher, inclusive, eu queria até iniciar dizendo isso para todo mundo que está nos acompanhando. A Érica esteve aqui no Elas por Elas, aqui no Rio Grande do Norte. Foi muito bom ter tido sua participação aqui. Nas escolas que eu fui agora no começo de março, aqui, a gente fez algumas rodas de conversa com meninas nas escolas. E sempre dialogando sobre isso, o papel da ciência, o papel da educação, a importância da educação, e lembrando nomes de mulheres que são referências, que viraram referências em várias áreas, e, claro, lembramos de você, porque para nós tem sido essa referência, esse símbolo que nos orgulha muito. Então, toda a gratidão por você inaugurar Imagina. junto com a gente esse novo espaço de interação com o nosso público, com nossos parceiros, com as pessoas que caminham junto, né? E como a gente não está podendo caminhar nas ruas, a gente vai caminhar por aqui, né? Nas janelas, nas lives, nos abraços virtuais e nesse bate-papo. Então, muito obrigada pela presença aqui. E queria já que a gente começasse falando disso, né? Essas mudanças, de como tem sido para você também, porque acho que as pessoas que estão acompanhando as lives tem um misto de angústia, porque a gente chamou de o papel do Estado e a ciência, mas a gente poderia chamar também de ciência versus ignorância, né? Porque nós estamos vivendo num tempo em que a gente precisa disputar a narrativa da importância da ciência. Veja só que ponto nós chegamos. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Divaneide, obrigada pelo convite. Obrigada, lembrou bem o Elas por Elas, eu tive aí, foi muito bem recebida. Esse negócio de internet é muito interessante, né? Que a gente fica no nosso cantinho, aqui escrevendo, né? Fazendo coisas, pensando, e eu compartilho na rede, a gente nunca sabe o alcance disso. E eu fiquei assustada num lugar tão longe de casa, eu ter sido recebida com tanto carinho, com tantos abraços, que saudade de abraço, com tantos abraços. E foi uma coisa assim maravilhosa, de linda, ter conhecido você, conhecido a Fátima ao vivo também, sem contar o projeto Elas por Elas, que foi uma coisa maravilhosa, né, um projeto do PT, um troço bacana pra caramba. Acho que a gente tem que se orgulhar do nosso partido, que de fato o projeto Elas por Elas eu vejo esse negócio de ninguém largar a mão de ninguém, do empoderamento feminino, funcionar de fato nesse projeto. Quanto ao papel da ciência num mundo como esse que a gente está, a gente já vem acompanhando tem um tempo, é uma onda mundial de pessoas científicas, né? Anti-ciência. E essa onda não é só no Brasil, é uma onda mundial. Acho que a internet, ela permite que muitas pessoas que se sentiam isoladas, elas encontrem
uma tribo. É mais fácil de você encontrar e somar força. No caso, foi uma força que, para a gente, não se mostrou uma força muito positiva, porque a galera que rebate mesmo argumentos científicos, um conhecimento que é um conhecimento que tem método, que tem metodologias, que tem seriedades, que não é... A gente não está voltado para achismo, está voltado para pesquisa, para prova, para clareza das ideias, né? Então, tudo fica publicado, tudo fica, né, para você debater e tudo mais. Se você não quiser concordar, você pode não concordar, contanto que você mostre uma outra prova científica que aquilo não é válido, enfim. Então, no momento, eu me assustei no ano passado, que eu fui dar aula. Eu sou professora há 25 anos, e eu fui dar aula, eu uso o livro de Galileu como um livro didático no primeiro bimestre de aula. E eu comecei a falar sobre Galileu, mostrando como ele rebateu os argumentos que a Terra poderia estar em movimento, e no ano passado, primeiro ano de presidente Bolsonaro, um aluno, 14, 15 anos, virou para mim e falou: mas isso é a opinião dele. Eu não sou obrigada a concordar com a opinião dele. E eu fiquei muito assustada, né? Porque foi a primeira vez em mais de 20 anos em sala de aula que eu vi um adolescente se colocar com aquela prepotência. Aí eu falei assim, sim, vamos considerar que seja uma opinião de Galileu. Aí eu mostrei o livro de Galileu, né? Que é um calhamaço. Eu falei assim, mas é uma opinião muito bem balizada, muito, né, muito embasada, aprofundada, né? E tudo mais, exatamente, embasada. Eu falei assim, então eu vou ficar até muito orgulhosa se você conseguir rebater os argumentos de Galileu, porque depois do que ele falou, os outros não conseguiram rebater, e ele é inclusive considerado o pai da ciência moderna. Mas, para tanto, você precisa ouvir Galileu. E esse aluno que não estava sozinho, que faz parte de um grupo maior, não ouviu Galileu, né? Ele, durante a aula, ria, ficava mexendo no celular, dormia. Eles são muito agressivos. Então, a gente vê que é um movimento perigoso e que a gente não pode ridicularizar, nem subestimar. A gente precisa conversar com essas pessoas, que é um cara que já é uma galera também anti-vacina, e se começa a ser anti-vacina, coloca a nossa vida em risco, como a gente está vendo agora, porque eles são contra o que os cientistas estão falando, por exemplo, que a gente precisa ficar em casa. Então, assim, eu não vou romantizar de forma alguma essa desgraça toda que está acontecendo, mas eu percebo que até essa galera, né, que não acreditava em ciência, fica o tempo todo querendo saber o que os cientistas já descobriram a cura, já descobriram o que vai ser feito e que não sei o quê. E foi como o Átila falou, não sei se a galera que está nos assistindo viu, né, no Roda Viva, o Átila falando, que quando você é contra uma determinada vacina, de repente a resposta vem meses, anos depois. No caso do coronavírus, se você... eu sou contra a quarentena, a resposta vai vir daqui a 1, 2 semanas. Então é mais imediata. Enfim, infelizmente nesse tempo de guerra a gente está vendo que eu acho que a única resposta, quem pode nos dar uma resposta ou nos tirar desta, é um conhecimento que a gente chama de ciência, seja lá o que isso for, que não é ponto pacífico dos cientistas, com os cientistas, você conceituar, você falar claramente uma frase que seja ciência, mas seja lá o que isso for, esse conhecimento que é levado a sério, a base de pesquisa, a base do coletivo também, de muitas pessoas pensando, deixando o achismo de lado e trabalhando com dados, com pesquisa, eu acho que vai ser esse tipo de conhecimento que vai dar uma saída para a gente. Não estou falando uma resposta, mas uma saída para a gente, de fato, uma saída para que a gente consiga sair desse isolamento que a gente está. Acho que a gente vai precisar realmente reunir um conjunto de esforços na ciência, no parlamento, né? Você estava aí, você registrou a nossa governadora, que a conheceu pessoalmente quando esteve aqui, e ela tem
tido um papel fundamental. Então, é importante a gente dizer que ela foi a primeira governadora a já apresentar um plano de emergência, já desde janeiro até agora, o governo tem um calendário, inclusive, quando a gente debateu na Câmara, veja só como isso é perigoso, como você estava falando aí, como a gente é hostilizada por chamar a atenção. Eu estou lembrando que quando a gente foi fazer o debate na Câmara, que eu levei o calendário de preparação do governo do Estado, que Natal também deveria se preparar, teve reações do tipo, nós não podemos cair nessa histeria, nós não podemos... E o mundo inteiro passando pela mesma situação, pelo mesmo modelo, como você falou, é mundial, e a gente tendo a oportunidade de se antecipar, de pensar alternativas para proteger a população e a gente tratar isso como histeria e menosprezar o papel da ciência, né? Na verdade, quando você tem um representante como o intitulado presidente que não faz o seu papel de presidente e que estimula as pessoas a irem para a rua, e tem uma coisa muito grave acontecendo, que é colocando a saúde versus a economia, isso tem sido um ponto muito forte na vida das pessoas, porque, veja, de fato, eu recebo inúmeros comentários no Insta, nas redes sociais, Divaneide, mas eu não posso ficar em casa, eu tenho que sair, eu tenho que vender, eu tenho que... E, na verdade, esse é o desenho do Estado mínimo. Se a gente tivesse um Estado forte, a gente teria respostas muito mais rápidas. Acho que a gente tem aí a renda mínima, a renda básica, né, sido aprovada. Eu acho que isso é uma primeira vitória, é importante a gente dizer. Mas, de fato, a gente está sofrendo agora as consequências reais. Eu acho que dá para conversar, seja com esses meninos que são os alunos que duvidam, né, do movimento da Terra, né, e isso tudo isso está em jogo, seja das pessoas que não conseguiu entender o que era vender as estatais, o que era perder o poder, né, do Estado, o que era não ter uma política pública, e agora a gente sabendo que a gente precisa de mais respiradores, que a gente precisa de renda para as pessoas que são autônomos, que precisam ficar nas suas casas, de fato, cadê o Estado? Né? Qual é o Estado que a gente tem? Então, acho que isso nos coloca esse desafio de dizer, não é saúde versus economia. É como essas duas se encontram para caminhar juntas, porque a gente não precisa perder ninguém, nem por morrer de fome, nem por morrer de vírus, né? Mas a gente precisa ter alternativas reais, concretas. Acho que isso tudo está em jogo para a gente, né, Élica? Exatamente. A gente estava já numa onda, numa política muito neoliberal, muito agressiva, muito árida, muito nociva, e havia, infelizmente, muita gente defendendo, né? E até trabalhadores, né? Alguns trabalhadores informais defendendo, é claro, muito mais empregadores, né? Eu tenho conhecidos que são empresários e comemoraram a reforma, porque falaram que o encargo seria menor e poderia empregar mais. Foi coisa que a gente não viu aqui, né? Você ter mais empregos. A gente viu, inclusive, o desemprego aumentando muito, os empregos informais, que são insalubres, e coloca a pessoa em condições, assim, às vezes a pessoa tem que trabalhar 10, 12, 13, 14 horas por dia para conseguir uma renda. Enfim, então tudo isso a gente estava acompanhando, a gente estava sinalizando que não era bom para a sociedade, que a sociedade poderia funcionar de uma forma diferente, a gente gritando de todas as formas possíveis, e aí a gente, né, cai no mundo inteiro um vírus, né, como esse, que a gente não tem a insegurança, o futuro nunca foi certo, mas agora a gente está lidando com algo que a gente desconhecia por completo. Então, por isso que a insegurança aumenta. Então, e isso fez todo mundo parar, por obrigação nossa, senão a gente morre, né, por indicações, inclusive, de governadores, de prefeitos, que a gente tem que ficar isolado. Nisso que a gente para,
a galera começa a ver a importância exatamente de direitos trabalhistas. Como é importante você ter uma carteira assinada, como é importante você estar seguro, como é importante um Estado forte, como você falou, Divaneide, que isso é muito importante nesse momento, como é importante uma saúde pública universal, e a gente tem que lutar cada vez mais por isso, para a gente melhorar o que a gente tem e para que outros países tenham também, porque não adianta, a gente está vendo que não é só a economia que é globalizada, como a gente estava falando, né? A economia é globalizada. A saúde e a doença também são coisas globalizadas. Então, a doença, você viu como que se espalhou no mundo que a gente vive, que está todo mundo indo e vindo de vários lugares, e a saúde também. Né? Então, eu acho que esse modelo que a gente tem do SUS é um modelo maravilhoso, a gente precisa fortalecer mais do que nunca esse modelo e, inclusive, incentivar que outros lugares também tenham esse modelo. Você vê o quanto que a galera lá dos Estados Unidos, que hoje praticamente é o novo epicentro da doença, o quanto que essa galera está sofrendo ali, também de ansiedade, também de uma falta de estrutura, de uma saúde pública universal. Enfim, muita tristeza que a gente está passando, né? É muita tristeza. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, como você disse, apesar de alguns países já irem alertando, mas é muito inesperado tudo, né? É muito novo. E ele vem com uma carga pesada realmente que recai sobre a vida das pessoas, porque a gente está falando da necessidade de se isolar, né? A gente está falando das pessoas que não podem se isolar e a gente está falando das consequências que tem tudo isso e dos oportunismos que tem quando você está discutindo um processo de isolamento por necessidade. A gente sabe da dificuldade da saúde mental das pessoas, como fica abalada. A gente sabe que muitas mulheres, que aumentou o número, você estava lembrando a importância do Elas por Elas, e a gente tem discutido isso na Secretaria de Mulheres do PT, o aumento da violência contra as mulheres no espaço das suas casas, porque muitas pessoas precisam ficar presas justamente com as pessoas que lhe oprimem. Então, tem muitas situações para serem pensadas, e a gente não pode tratar isso como uma questão menor ou como uma questão simples de ser resolvida. A gente tem que entender as consequências que tem tudo isso. A gente precisa entender o rebatimento que tem na vida das pessoas. O oportunismo, por exemplo, no parlamento, de se querer aprovar projetos que vão dar liberdades para os gestores para depois, não pode ser. A gente está falando de ações imediatas, né, agora, de pensar políticas que a gente precisa flexibilizar, mas é nesse momento de crise. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente vai precisar muita centralidade. Eu vi que você também falou sobre isso, sobre a importância da educação e de nós mantermos a escola, né, como esse centro, como esse lugar importante de conhecimento, mas também de troca. O que a gente está vivendo agora é uma fase, mas a gente não pode achar que isso tudo substitui as trocas presenciais, para que isso não vire um oportunismo, para que se venda uma outra sociedade, né? Acho que a gente precisa ter esse cuidado, seja pelas plataformas de ensino à distância, essas ferramentas são complementares. Então, acho que a gente também tem a ciência aí a nosso favor para nos ajudar a reduzir distâncias, mas inclusive a própria ciência refletindo sobre a importância do presencial, né? Tem muitos estudos já sinalizando a importância do cuidado, da saúde mental, tanto que tem surgido aí muitas formas de acompanhamento das pessoas. O Conselho de Psicologia já liberou atendimento à distância, mas tudo isso é para esta fase. Né? Então, acho que a gente tem que alertar a sociedade disso. Né? Acho que você falou muito bem sobre, inclusive, ensino à distância. Né? Num momento como esse, em que as pessoas estão morrendo, a gente não pode achar que vai substituir tudo de uma vez por todas. Não funciona assim. Isso é uma fase, né? Para a gente evitar os oportunismos de plantão. Muito bem falado. A palavra oportunista. O que acontece? O projeto do ensino à distância já tinha sido
até retirado de pauta, no caso aqui da Alerj, e voltou agora em tempos de quarentena. O ensino à distância, ele é muito perigoso em tempos de projetos de lei como o Escola Sem Partido, porque uma das coisas que esse governo não preza, que a gente sabe, é a arte e exatamente a educação, tal como a gente entende uma educação que você forme um cidadão, uma cidadã para encarar a sociedade que a gente vive. Então, o projeto do Escola Sem Partido vem com a máxima: a casa educa e a escola ensina. E batendo, quando fala que a escola ensina, imagina, a escola ensina, tira a palavra educação da escola. Quando fala isso, eles estão exatamente naquela época, lá de 1960, exatamente colocando a escola naquele modelo antigo, onde o ensinamento era enciclopédico, era conteudista. O cara ia para a escola para só aprender aquele conteúdo, para ser adestrado, para fazer um tipo de prova, para passar numa prova e condicionado a estudar para fazer prova. Não se tinha o prazer em aprender, em dialogar, em trocar, em criar um projeto, em criar. E a gente sabe que o mundo que temos hoje, vide aí o coronavírus, é o mundo que a gente precisa, não basta ter informação. Informação hoje todo mundo tem na palma da mão. A gente precisa conectar essas informações e ver o que a gente consegue melhorar o mundo com essas informações. E isso não se consegue com ensino à distância, com apostilas, entendeu? Com vídeos, não se consegue. É claro que você precisa de um conhecimento técnico que você pode adquirir, às vezes, até de forma autônoma, mas a educação vai muito além disso. E a gente está vendo com o aluno do século XXI, como a cabeça dele está com o celular, que é uma coisa super recente, a cabeça dessa pessoa, como está a nossa também, não funciona igual há 20, 10 anos atrás. Essa galera já nasce com o celular, então já aprende, é um outro tipo de raciocínio. Então, não é? Então, você colocar uma aula hoje, eu na frente, os alunos sentados, já é uma aula que não funciona para o século XXI. A gente precisa de aulas muito mais interativas, onde eles são protagonistas do ensino e o professor, ele é tipo um maestro, mas a orquestra está lá, são eles que tocam. Então a gente já estava pensando em novas metodologias para isso, né? Portugal estava muito avançado com a Escola da Ponte. Aí quando a gente começa a trazer isso para as escolas, é exatamente o que acontece. A gente começa a trazer isso para as escolas, muito debate para as escolas, isso assusta. Assusta por quê? Porque a gente está fazendo exatamente esses adolescentes, esses jovens, essas crianças a questionar tudo que está aí. Né? Então você não educa mais um aluno, uma aluna para dar a resposta, você educa exatamente para ele formular perguntas. Você fazer isso, você educar para o aluno aprender a questionar, para aprender a formular perguntas, isso não se consegue via apostila, via ensino à distância. Isso só se dá pela interação, pela troca intensa de ideias entre eles, né? E entre o corpo docente. Então, o que acontece? Só que isso para esse governo, que ataca a ciência, que ataca um punhado de coisas que a gente está vendo, isso é perigoso. Porque os cidadãos, né? Cidadãs que questionam o que está, que entende que tudo isso que está construído foi construído, que pode ser desconstruído, a gente pode ter um mundo melhor, que não é normal a gente ter pessoas passando fome, enquanto outras, né, são trilionárias aqui, por exemplo, nesse mesmo país, no mesmo planeta. Isso tem um cidadão assim, um cidadão rebelde, questionador, isso é perigoso. Aí entra esse projeto, essa onda, né, fascista de querer calar o professor. Agora, com o coronavírus, com os professores em casa, com a gente isolado, essas pautas têm avançado em alguns parlamentos, em algumas assembleias, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Está sendo votado o ensino à distância, que é um absurdo, sem, para variar, discutir isso com professores, com estudantes, com pedagogos aqui, com a comunidade interessada nisso. Então, é muito triste a tua fala, né, de muita galera tá se aproveitando disso, é uma fala muito correta, porque tem um oportunismo, em tempos de isolamento a gente tem que ficar atento, que tem coisas acontecendo, gente, certo? Essa galera não dorme, não. Não essa brinca. Galera... Essa galera não brinca, não. Não. É isso mesmo. Inclusive, eu abordei essa questão porque
o governo federal sinalizou para isso, né? O Ministério da Educação sinaliza para isso. Então, a gente tem que ficar em estado de alerta para que isso não chegue nos nossos estados, nos nossos municípios, e para que a gente não caia em nenhuma casca de banana. Porque, obviamente, nós temos uma prioridade, que é defender a vida das pessoas, a saúde, mas a gente não vai fechar os olhos para ser engolido por essas pautas de oportunistas, né? Então, a gente vai precisar ter esse duplo, triplo cuidado. E eu quero aproveitar também para dar um alô para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, seus fãs, viu? Ai, que legal! Francisco de Santo Antônio, professor Jaime Santos, a nossa secretária Anne Caroline. Anne, depois eu quero você também, viu? Para a gente falar sobre Elas por Elas, o festival. O Irandê Poranga, o nosso querido Regis, Carlos Regis, mas o face dele é Regis Ceará, eu sei direitinho aí. E nós temos aí uma pergunta de Alisson. Ele está perguntando assim, Érica, como dialogar com quem confronta argumento científico com opinião? Né? Tem um pouco a ver com esse debate aí da sala de aula, mas que a gente tem vivido no nosso cotidiano. Então, um pouco como... É uma pergunta de Enem, mas estou lhe repassando. Olha, eu trouxe aqui, deixa aqui com a gente essa pergunta. Eu aprendi, inclusive, com Galileu. O livro de Galileu é um livro muito interessante, viu, gente? É um livro, assim... o título do livro é Diálogos entre os dois maiores sistemas do mundo, o Ptolomaico e o Copernicano. Quando Galileu escreveu esse livro, ele escreveu, veja bem, ele vivia numa época em que não se tinha telescópio, não se tinha como essa tecnologia, não se tinha nem relógio, e ele queria mostrar para as pessoas que a Terra poderia estar em movimento. Como é que você vai rebater esse tipo de argumento? Por exemplo, o que a galera falava na época? A galera não era burra, não, a galera era inteligente, mas o que a galera falava? Olha, eu não sinto, eu não vejo, e eu vejo, inclusive, tudo girar em torno da Terra. Como é que você está falando, Galileu, que somos nós que estamos em movimento, né? São os planetas que estão girando em torno do Sol. Aí Galileu escreveu um livro. Quando eu li o livro, eu fiquei muito atenta ao modo como ele conduziu. Então, o que ele fazia? Ele fazia as pessoas responderem, as pessoas pensarem. Ele não conseguiu provar com o livro que a Terra estava em movimento. Mas o que ele provou? Que já foi um grande avanço para a ciência. Ele mostrou que todos os argumentos utilizados para a Terra estar em repouso não se fundamentavam. Então, eu acho isso interessante. Você não precisa provar para uma pessoa que você está certo. Não precisa. Em tempos onde você tem uma pessoa que é anti-ciência, você faça perguntas, deixa essa pessoa falar. E se você ficar atento, for estratégico, né, souber perguntar, você vai ver que a pessoa vai gaguejar, em algum momento ela vai se contradizer. Entendeu? Perguntas simples. Se a gente não vacina, tem doença e morre, por que você é contra a vacina? Entendeu? Botar a pessoa para falar. E aí a pessoa vai igual o ministro de Relações Exteriores, vai gaguejar igual a ele. Exatamente. Exatamente. Não vai ter muito por onde sair. Faça pergunta. Não fica preocupada e fala assim, não, mas a ciência. Não. Pergunta. Então tá, então é isso que aconteceu. As pessoas morriam de sarampo. Agora tem a vacina, as pessoas não morrem mais. Por que não vacinar contra sarampo? Deixa a pessoa falar. Entendeu? E a pessoa vai, como o Divaneide falou, vai gaguejar muito, não tem como. O que não vale a pena, eu acho também, é se irritar. Né? Ou você pode, inclusive, desistir. Desistir é um ato de coragem também. Chutar o balde é um ato de coragem. Né? Mas se irritar, eu acho que não. Eu acho que por mais... Eu estou falando alto para eu ouvir também, tá? Porque às vezes, eu peco e eu acabo me irritando. A gente não pode deixar, por exemplo, um verme como o Bolsonaro no gerar um sentimento ruim, como ódio. Eles geram essa química ruim na gente. A gente sabe que ódio, raiva, tudo isso não faz bem para o nosso corpo, né? Então a gente tem que se permitir isso. Eu falo assim, a gente olha, a gente sabe que é um imbecil, a gente se preocupa e pensa em formas
da gente se mobilizar para que isso caia, para que isso não mais volte um Bolsonaro para a gente, entendeu? Aí, nesse sentido, eu tenho que agradecer todas as pessoas que estão nessa linha de frente, Divaneide é uma delas, pela luta que tem travado nas câmaras, nas assembleias, entendeu? Exatamente para vir com ideias propositivas, para a gente rebater isso, para fazer uma sociedade melhor. Tem como, gente. Tem como, não precisa perder a esperança, não. Tem como. A gente já viveu períodos muito ruins e a gente reverteu. É só a gente se organizar, se animar e votar certo, né? Isso é bom também. Verdade. Eu acho que você fala de um lugar de aprendizado, que é a escuta, né? Ter a capacidade de ouvir e também de acolher, porque muitas pessoas foram enganadas, né? Essa mesma internet que aproxima também disseminou muitas fake news. E a gente sabe o papel da memética, né? Dos memes aí na vida das pessoas. A gente sabe tudo isso também são coisas que a gente precisa olhar e enfrentar. Eu acho que a gente tem o hábito, às vezes, de jogar a toalha. Ou de dizer, não, isso não me serve. Mas eu acho que a gente tem que aprender a encontrar alternativas. Eu acho que esse é um momento para a gente construir novas alternativas. Vi desse vírus que veio aí com tudo. Mas tem outras coisas que nos inquietam e que vêm junto com esse modelo, com esse lugar que a gente tem no mundo, do não lugar, das pessoas não terem acesso a direitos, a políticas públicas, de ter uma normalidade em achar que a apologia à barbárie é algo bom. Nós estamos aqui, como é que se comemora um golpe? Isso é um completo absurdo. A gente está no momento em que a democracia está em risco. Então, o golpe foi um golpe. A gente precisa registrar isso, né? E a gente precisa não ser golpeado agora, porque tanto o oportunismo vai sendo para aprovar projetos menores, retalhados, mas também para embargar aí, para que seja inserido na pauta algo muito maior. Então, a gente tem que ficar atento o que significa essa sinalização de comemorar um golpe. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? O dia de hoje, por exemplo, é um dia simbólico, né? Então, a gente precisa pensar nisso, na importância da democracia, e acho que diariamente esse é um exercício. Só quero também aqui, porque as pessoas estão pedindo para dar um oi. Então, olha isso, o número de pessoas que lhe seguem são coisas na internet. Mas Bianca Gonçalves, Adriana Abdon, Juciana Mirna, Rico, ele está dizendo aqui, Élica, você é top. Ana Luísa Sorrentino, também querida, André Bandeira, Bernardo Reis, Nádia Fernandas, Luca Martins, Victor Silva, Eliane Matoso, ou seja, muita gente que já te segue, que acompanha, e eu acho que isso é importante, para a gente saber que há luz no fim do túnel, que não é a luz do trem, e que as coisas que a gente faz têm impacto, sim, na vida das outras pessoas, que a gente pode contribuir com essas reflexões, esses pensamentos, que o momento que a gente vive hoje pode ser muito duro, mas a gente também está no enfrentamento, e nesse enfrentamento a gente também está aportando novas ideias, a gente está aportando novas formas de colocar na ordem do dia a vida das pessoas, e a vida não só com relação à saúde, mas de várias dimensões. A arte tem sido um alimento da nossa vida. Olha só, antes de ontem aqui foi sancionado 2 projetos nossos. Um que reconhece a Quinta que Te Quero Samba, patrimônio imaterial aqui na cidade do Natal. Porque são artistas que já davam conta de dar respostas a essa cidade, de dizer que a cidade já podia ser ocupada, né, que já pode ser a cidade como um todo, patrimônio cultural, o centro da cidade, de forma espontânea. Há mais de 10 anos, esses artistas já ocupavam esse lugar e já davam um recado sobre como se fazer arte.
e a gente conseguiu reconhecer. E acho que esse é um alimento para a gente entender que isso faz parte da dignidade. Hoje eu fiquei bem pensativa quando alguns parlamentares colocaram que a gente precisa remanejar todas as nossas emendas impositivas para a saúde. Eu acho, sim, inclusive eu já tinha colocado emendas na saúde, mas a gente tem que entender o que significa a emenda que estava voltada para a arte, para o artista continuar produzindo e continuar vivendo, né? A emenda que estava lá aportada para a rendeira, para o artista do circo, né? A gente tem que entender o que significa esse todo. A saúde, ela é algo grandioso, integral. A gente não pode pensar o ser humano de forma cortada, fatiada. E o outro projeto que a gente aprovou foi de agricultura urbana. E o que significa isso? Saúde, significa comida de qualidade, comida orgânica, como isso chegar nas escolas. Você estava falando aí da dificuldade que é a gente debater e o debate acontecer nas escolas, a gente poder trocar ideias nas escolas. A governadora aqui no estado tem um projeto que é Maria da Penha vai às escolas, o deputado Francisco aprovou, que é aqui um deputado nosso do estado, aprovou uma lei chamada Escola Democrática. Nós estamos em diálogo, eu, Isolda, Natália, Francisco, o senador Jean Paul, os mandatos junto, Fernando Lucena, Gilberto lá em Mossoró, para a gente ter um mandato coletivo, sabe? De verdade. Cada um numa esfera. Um é senador, outro é deputada federal, outros são deputados estaduais, mas que a gente junte tudo isso que a gente tem aprovado nas nossas casas e que a gente junte e que a gente coloque para a sociedade entender que a gente está disputando uma coisa maior, né? Um modelo de sociedade diferente desse, que minimiza as pessoas, que desvaloriza os cidadãos e as cidadãs. E acho que você também nos inspira nessa luz aí. E queria que você dissesse mais alguma coisa do que você pensa também sobre esse futuro, essa esperança, porque eu acho que a gente está vivendo esse dilema, mas a gente precisa também pensar mensagens de esperança para esse próximo momento que a gente vai enfrentar pós esse momento que nós estamos vivendo hoje. Eu não acho que a gente está com terra arrasada. Eu acho que a gente está um momento muito difícil, mas nós temos condições de repactuar com essa sociedade, sabe? De ouvir mais as pessoas, mas também de se fazer ouvir. Eu vejo que a gente tem conseguido dar uma pausa. Ainda tem muita gente acreditando na terra plana, mas, né, quem sabe aí Galileu, quem sabe aí outras possibilidades de rodas de conversa para a gente trazer essa pergunta. E você, o que pensa disso, né? E devolvendo para as pessoas. Eu acho que a gente também está aprendendo aqui metodologias de diálogo, viu? Gratidão por isso. Então, vamos pensar aí juntas mensagens de esperança, como é que a gente projeta aí esse futuro, se é que dá para pensar com uma sociedade tão adoecida. Mas eu acho que a gente precisa fazer também esse exercício de pensar. Assim, eu penso, tenho lido algumas coisas, tenho pensado em várias coisas, eu estou muito isolada, por exemplo, esse isolamento também eu tenho sofrido com isolamento, né? Porque eu tenho 3 filhos, mas nenhum dos 3 está comigo, namorado está longe, está em Brasília, não conseguiu estar perto, então eu estou de fato no apartamento sozinha, o que me faz pensar sobre uma série de coisas. Uma delas é que eu vejo muita gente, eu acho que é da nossa sociedade, né? Tanto é que tem muito livro de autoajuda condenando o sofrimento. Se condena muito o sofrimento, o medo, foge muito disso. Eu não quero assim também ser coach, né? Mas eu acho que não tem como a gente não sofrer. Então, se por acaso você me colocou aí como uma mulher forte, né? Pois é, mas eu tenho feito o que as mulheres fortes fazem também, que é sentado e chorado muito. Eu acho que isso faz parte. O sofrimento não tem como você, por exemplo, conversar com um soldado que viveu a guerra e ele fala assim, foi ótimo, eu fiz yoga todo dia, eu li muito, eu coloquei as séries todas em dia e que não sei o quê.
não tem como. Se você está informado, ou seja, quando você está um soldado informado, você é um soldado da trincheira. Porque você, quando você se informa, é nosso do ser humano você querer também compartilhar a informação. Então você está ali, na linha de frente, sendo literalmente, né, atingido por essas informações. São informações muito pesadas e pensando como você vai compartilhar, com quem você vai compartilhar, com quem aceita isso. Então, acho que a primeira coisa é a gente aceitar que a gente está num momento difícil, que o sofrimento faz parte disso e que qual é a coisa boa, você pode tirar alguma coisa boa disso? É que você não está sofrendo sozinho, são muitas pessoas sofrendo. Mas passar por esse momento sem sofrer, que eu acho que seria uma coisa muito antinatural. É como você tentar pular um luto. O luto, ele precisa ser vivido. Então, são várias pessoas morrendo, a gente não tem como ver, né, corpos empilhados, caixões empilhados e ficar bem com isso. Não tem como. Então, ficar mal é o que nós temos para agora. Agora, quando a gente fica triste, como tem muita gente, como eu estou, essa tristeza, ela não pode imobilizar. Né? A gente precisa se mobilizar para tentar reverter e pensar como reverter isso. Então, por exemplo, a gente, tem muita gente falando, o mundo que a gente deixou lá fora já está um mundo muito diferente. Como é que a gente vai lidar com esse mundo diferente? Como é que as pessoas vão lidar com isso? Que a gente não sabe nem que dia que a gente vai exatamente sair, que a nossa vida vai voltar ao normal, sendo que o normal já vai ser algo que a gente vai precisar reaprender. Por exemplo, né? Eu acho que a gente vai começar a usar máscaras. Eu acho que isso vai ser uma tendência, entendeu? Urbana, você utilizar máscaras, que já era muito comum em países como o Japão, o japonês, a cultura do japonês, quando está gripado, ele já fica isolado e se tiver que sair, ele já vai com máscara. Então, no Japão é comum você, há muito tempo, ver pessoas com máscaras. Então, aqui, isso acho que a gente vai precisar usar, mesmo porque a curva está sendo achatada, a gente está conseguindo achatar a curva, pelo que estão dizendo os especialistas na área, a gente achata a curva, uma hora a gente vai sair, mas o vírus vai continuar aí. E até que surja uma vacina, de repente, demora uns 2 anos. Então, a gente vai precisar se proteger com máscaras. E a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai lidar com isso no psicológico, que tudo atinge o nosso psicológico, né? Eu vou conversar, todo mundo ficar praticamente com o rosto tampado. Então, quando a gente esconde um sorriso, quando a gente perde a leitura labial, o que isso vai refletir? Até que ponto o nosso rosto reflete a nossa personalidade? Isso é uma coisa que vai mexer com a gente, vai mexer muito com a gente, né? Psicologicamente falando. As mulheres de burca, por exemplo, elas ficam no anonimato. Isso sempre chocou a gente. Falou assim, caramba, só vê os olhos. A gente vai ficar meio assim também. Como é que é isso? Então, acho que tem muita coisa, Givaneide, que a gente vai precisar pensar, repensar, estar junto, né? Debater, aprendendo. E mensagens o que eu posso dizer, assim, de esperança, é que a gente não está sozinho. A gente já viu, né, países passarem por guerra, economias passando por várias depressões muito sérias, e ao contrário do que muita gente fala, a gente já viu economia em expansão, onde a desigualdade aumenta. Então, de repente, essa economia em depressão, de repente vai ajudar com que, exatamente o que está acontecendo agora, pela gente ver a aprovação de uma renda básica, que está há 30 anos aí, né, se lutando para isso, a gente está vendo a importância de você assistir, cuidar das pessoas mais vulneráveis. E entender que assim como nós não somos o monstro de Frankenstein, ou seja, nós não somos, como a medicina moderna também nos fez acreditar, né, que a gente vai no médico, o coração, tratar o pulmão, tratar o rim, está tudo conectado, é holístico, o mundo também é holístico. Não se fala em saúde da população sem falar numa educação também, que muitas das coisas que deixam a gente doente, os adolescentes deprimidos, é também parte da cobrança maluca que é feita em várias escolas. Uma cobrança que ele não está mais conseguindo atender a essa cobrança dessa aula que eu te falei.
dessa metodologia do professor falando, passando conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ele não consegue mais fazer isso, esse cérebro já não funciona mais assim. Então, assim como nós também, a nossa saúde, olha quantas pessoas têm depressão, com ansiedade, com cardíacas, diabéticas, bom, enfim, né, a questão da obesidade também. Olha só quantas questões que a gente tem aí, quantas, né, entre aspas, epidemias, ou sem aspas mesmo, a gente tem por aí, causadas, que surgem por conta da nossa vida que a gente leva. Você, quando, no meio urbano, quando a gente tem uma pessoa que, para trabalhar, precisa ficar 2 horas no transporte público lotado de ida e volta, isso não tem como ser bom para a saúde da pessoa. Então, mobilidade urbana, educação, alimentação ferorgânica, né, tudo isso está tudo conectado com a questão da saúde também. Então, o mundo é, de fato, holístico, a gente não é feito por partes. Eu acho que infelizmente, a gente precisou ser freado por uma desgraça dessa. Mas ou não, a gente foi e a gente está conseguindo discutir, debater, enxergar algumas coisas que somente quando a gente está sofrendo muito, quando está doendo muito, a gente consegue rever a nossa vida, os nossos princípios. Você falou daí da Ana Sorrentino, que nos nomes que você leu, Ana Sorrentino é poeta, é escritora, e outra coisa que esse governo tem batido exatamente em quem faz poesia. Então, para todos os poetas, artistas, que também contribuem muito para a gente ter uma saúde boa, para a gente se manter saudável, né? Muito obrigada, assim como professores também, como as pessoas ligadas à saúde. Eu acho que a gente juntinho, assim, a gente consegue, de fato, fazer o mundo melhor. Eu acho que essa sua última fala aí me traz até um conforto para o dia de hoje. Eu passei um dia muito tenso, teve essa sessão, e eu estou longe dos meus filhos. Eu quero, inclusive, agradecer aqui nas redes, porque eu estou sendo acolhida na casa de uma amiga, né, na casa de Ailma. E isso não é uma coisa qualquer, né? Então, eu estou com essa tosse, e é uma tosse já de alguns dias, eu não posso ficar perto dos meus filhos, eu tenho um filho que tem síndrome de Down, enfim. E a gente sabe que as crianças são assintomáticas, e por precaução eu precisei, eu começo a falar daqui a pouco, já estamos quando vai passando o tempo, já vai diminuindo a voz, a tosse vai chegando, e isso tem sido um exercício de dizer, bom, mas eu não posso me deprimir mais do que o cenário Sim. todo já é. Então, vamos organizar o dia para dar conta de ter esses momentos, de poder fazer com que ele seja real, mas sem desumanizar a gente mesmo. Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa se recolher, ter esse momento de cuidado, né? Hoje e ontem foi o meu primeiro dia de meditação, hoje é o segundo, e eu estou dizendo isso porque acho que a sua fala me trouxe também esse conforto de dizer, de compartilhar esse sentimento de que a gente não está só, que tenha um movimento de muita solidariedade, né? Tem as ações de solidariedade que estão acontecendo e que são ações muito concretas, seja de chegar o alimento na casa das outras pessoas, e a gente tem se mobilizado aqui tanto para cobrar ações das pessoas, mas também ações públicas, ações de políticas públicas que chegue o alimento, que seja a cesta na casa de quem não pode mais, não segura mais nem um dia sem ter comida. Então, tudo isso surge, mas existe essa ação de afeto, né? Você estava falando aí que a gente vai reaprender, possivelmente, a andar de máscara. Eu tiro a máscara nesses momentos de live, que eu fico longe dela, mas, de modo geral, eu tenho que ficar o tempo todo de máscara para não passar minha tosse para ela. Mas esse ato de grandeza que o ser humano tem de dizer assim, venha para cá, que eu cuido de você, isso tem um valor tão especial que nos faz se manter de pé, se manter firme, inclusive garantir que a gente possa fazer uma live, que a gente possa não desistir, né, de lutar, que além
de resistir, que a gente possa existir. Acho que esse é um sentimento também que nessa troca você deixa aqui com a gente, e o nosso sentimento é de muita gratidão por ter inaugurado aqui esse espaço com você, refletindo sobre ciência, sobre políticas públicas, mas também sobre humanidade, e a gente vai precisar de muita amorosidade para os próximos tempos, para a gente seguir vivendo e construir de fato essa outra sociedade. Acho que quando a gente falou, e aí eu fico me lembrando do professor Paul Singe, quando a gente falou em solidariedade, a gente não está falando de uma coisa qualquer, a gente está falando de um modelo de sociedade. Quando o Betinho chamou a atenção para a campanha lá, e aí vou puxar para a minha sardinha porque eu sou socióloga, ele não está me chamando, vamos só distribuir uma cesta no fim do ano. Ele estava dizendo que as pessoas passam fome, né? Então, essa fome, essa sede de viver, ela vai nascer com as descobertas da ciência, mas também com o barulho que a gente está ouvindo aí, que são os panelaços, está ouvindo? Vamos começar a bater também as nossas panelas. Está muito lindo aqui de se ouvir, a vizinhança batendo panela, o janelaço com panelaço, para dizer que a gente vai lutar até o fim, que a gente não vai desistir. Resistir para existir, acho que esse é o sentimento que a gente fica. Muita gratidão. Isso. Divaneide, eu que agradeço, aproveito aí convidando vocês para participar. A gente vai votar agora na TV 247, eu com Liana Cirne, Benedita, falando sobre projeto, emergência. Pois é, renda básica para a galera da cultura. E vamos estar com Marília Arraes também. Então vai ser um bate-papo bom. Quem puder, corre lá. Quem puder, corre lá para a TV 247. Às 9 a gente está ao vivo, nós 4, sendo mediada pela querida Daiane. Então quem puder, apareça lá, tá bom? Vamos sim. E gratidão, afeto virtual. E com certeza lá na frente nós vamos poder compartilhar desses afetos presenciais e de muitas conquistas e dessa sociedade que a gente vai ajudar a tecer novos fios, novos sonhos e novas vidas. Gratidão. Muito obrigada, Divaneide. Se cuida aí, tá bom, querida? Um beijo grande para vocês. Obrigada. Beijo.